Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que celebramos São Vicente de Paulo, presbítero, São Vicente de Paulo foi um homem de uma profunda caridade, se dedicou num primeiro momento à evangelização das populações rurais, foi capelão das galeras e apóstolo da caridade entre os pobres, doentes e sofredores. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus reza. O Evangelho apresenta em diversos momentos Jesus rezando. O Evangelho de São Lucas tem esta habilidade de, nos momentos essenciais, nos momentos centrais do seu ministério, Jesus está rezando. Aqui Jesus está rezando e seus discípulos estão com ele. E Jesus pergunta agora para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Amados e amadas de Deus, a pergunta por aquilo que o povo diz a respeito dele. O que o povo pensa sobre ele? Quem o povo pensa que ele é? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Amados e amadas de Deus, colocam Jesus na perspectiva de um grande profeta, de um dos antigos profetas, de profetas bem recentes, do próprio João Batista, que foi o precursor de Elias. Elias é o protótipo dos profetas do Antigo Testamento, mas era um profeta já bem distante do tempo de Jesus, ou alguns dos antigos profetas, a tradição profética de Israel. Pensavam que Jesus era um desses profetas, desses antigos profetas. Era, amados e amadas de Deus, o paradigma que tinham para ler o evento Jesus de Nazaré, o mistério de Jesus de Nazaré. Mas Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Amados e amadas de Deus, agora Jesus pergunta para os discípulos que estão com ele, que caminham com ele, que vão com ele pelas vias da Palestina. Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Amados e amadas de Deus, Pedro responde que Jesus é ungido e que este ungido vem de Deus, que este ungido vem de Deus, que esse ungido é Filho de Deus, o Cristo de Deus. O que faz Jesus? O texto do Evangelho diz, o Evangelho continua dizendo: mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Quer dizer, é o que nós chamamos nos Evangelhos o segredo messiânico. O segredo messiânico manifesta ou é manifesto através de Jesus, que em tantos momentos pede segredo sobre revelações. Era o perigo que tinha naquele tempo de fazer de Jesus um Messias político, de dar uma outra conotação ao messianismo de Jesus. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei,
deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas, Deus Jesus mostra que Ele é o Messias, mas é o Messias servo. Messias que deve ir a Jerusalém, deve morrer, deve ressuscitar. É o Messias servo. Ele é sim Messias, mas o Messias servidor. Não é o Messias glorioso, como talvez esperasse o Israel no tempo de Jesus, mas é o Messias servo. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esta palavra de Deus nos ajude também. Nos ajude primeiro a sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que, olhando para Jesus, o orante por excelência, buscam também rezar, buscam perceber a importância da oração na vida, a importância de viver esta intimidade profunda com o mistério eterno do amor de Deus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude também, a nós hoje, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, a respondermos também a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para mim? Que imagem eu tenho de Jesus? Quem é Jesus para mim? Que o encontro com este Evangelho nos ajude também a respondermos esta pergunta e nos ajude a aprofundarmos a concepção de Jesus Cristo e o seguimento de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.